Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar? Pois no Band Motores de hoje, vamos ver que pilotos destacam as novidades presentes nos novos carros da Stock Car. Ford Bronco fica mais tecnológico e valente no off-road. A versão esportiva do SUV Corolla Cross. Chevrolet Spin faz mais de 14 km por litro em viagem de Porto Alegre até Montevidéu. A Casa Gaúcha da chinesa GAC. Volkswagen Terra estreia com recorde de vendas. Tudo isso do Band Motores que já está no ar. Meus campeões, vocês acompanham aqui sempre novidades, lançamentos de novos carros chegando nas nossas ruas. Hoje vamos falar de um novo carro, só que não é nas ruas, tá? É nas pistas. É o novo Stock Car 2025, um carro totalmente novo, um carro que vem com nova design, nova motorização e muita tecnologia. Portanto, vamos conhecer um pouco mais sobre os novos Stock Car 2025, meus campeões. Novo Stock Car, olha só o que tem de atração, a começar pelo volante. Mas quem vai nos explicar sobre o novo volante da Stock Car é quem está no volante há algum tempo com sucesso, César Ramos. Tudo bem, meu campeão? Beleza, bom demais estar aqui com vocês. Maravilha. Um orgulho falar desse volante novo, esse projeto demorou um pouco para sair do papel. E aí esse ano a gente está com esse carro cheio de novidades, cheio de tecnologia e o volante é uma das principais atrações desse carro aí. Pois é, esse volante tem muitas funções, né, César? Bastante coisa. Então começa que a gente tem 4 borboletas atrás. Tá. Aqui a troca de marcha normal, então sobe marcha, baixa marcha. Aqui a gente tem o botão de ultrapassagem, que era um botão antes, agora virou aqui. E aqui ainda não está implementado, mas vai ser o DRS. Então a gente vai ter a abertura da... esse botão aqui a gente usa para passar a primeira marcha, quando a gente sai de box. Só o único momento que usa para pôr primeira marcha e também o neutro. Aqui é limite de velocidade. Aqui é onde a gente liga o carro, então start. Aqui quando a gente usa a garrafa de alguma bebida no carro, isotônico, a gente usa esse botão. Eu não uso nada, então a gente não está usando esse botão. Aqui é quando a gente tem alguma volta, o mark, se a gente está numa volta, a gente testa alguma coisa diferente. A gente consegue marcar essa volta e aí quando a gente vai olhar os dados, a gente consegue analisar com maior facilidade. Então a gente lembra que aquela volta que eu testei alguma coisa diferente, uma marcha, um traçado. Aqui o rádio, já tradicional, então sem novidades. Aqui o wiper, que é o limpador de para-brisa. E aqui BB-, BB+, uma das poucas funções que a gente tem de acerto, né, no carro, que é de dentro do carro, que aqui é para passar o freio para frente e o freio para trás. Isso a gente usa bastante durante a corrida, que a gente começa a ter dificuldade com o balanço de freada, bloquear a roda traseira ou dianteira. Aí que a gente vai ajustando conforme necessidade. Arthur Gama, piloto que está estreando na Pro, campeão da Light. E olha, já com o pé no acelerador. Gama, a diferença do anterior por esse aqui é gigante, né? É gigante. Realmente esse carro aqui, quando a gente guiou a primeira vez em Interlagos, todo mundo se surpreendeu. É um carro muito gostoso de guiar, muito mais rápido. Bom, motorização diferente, carenagem diferente, todo o carro é novo, né? Então, realmente um carro muito divertido de guiar e muito rápido. Que potência mais ou menos tem esse motor turbo? Hoje tem Magic de 450 cavalos a 500. 450, 500. Aliado a um câmbio de 6 velocidades, é isso? Exato. Câmbio 6 velocidades sequencial que a gente usa na borboleta, né? Que beleza. E a retomada dele também, tipo assim, desacelerou, acelerou, é melhor que o V8? Claro que o V8, às vezes, quando tu coloca o pé, a ação dele é mais rápida. O turbo tem um leve delay, mas quando realmente ele entra, a potência é bem maior. Quem vai nos falar um pouco desse visual, dessa diferença, né, do Stock Car antigo para o atual é o Lucas Coll, piloto gaúcho. Lucas, o carro melhorou e melhorou muito, né? Então o carro ficou muito mais rápido do que era. Como vocês podem ver, ele é bem diferente do carro que a gente tinha no ano passado. A gente saiu do sedã para um SUV, só que é um SUV de corrida, digamos assim, né? Ele
Ele é bem carregado aerodinamicamente, ele mudou bastante o conceito da categoria. Então a gente fala que esse ano é muito mais um carro de corrida do que era no passado, apesar da aparência não ser de um carro de corrida, né? Quando a gente fala em SUV, o pessoal pensa num carro de passeio, num carro mais para viagem, mas a Vicar e a Stock Car conseguiram transformar isso num carro de corrida. Esse ano a gente também tem o difusor por baixo do carro, que é uma coisa que a gente não tinha no passado, né? Então ele gera muito mais pressão aerodinâmica pela parte de baixo, o carro freia muito mais tarde, contorna a curva muito mais rápido. A gente também tem uma asa traseira muito maior do que a gente tinha no passado. Essa asa é gigante. Então é uma asa que funciona muito mais do que a que a gente tinha. E uma novidade também para esse ano que vai ser implementada ainda na metade do ano, eu acredito, é a asa móvel. Então esse elemento de cima da asa aqui, ele vai abrir na reta, igual é com a Fórmula 1. E aí a gente vai ter esse ganho para ajudar nas ultrapassagens, além do push to pass que a gente já tem. E com isso também permite a gente usar mais carga aerodinâmica, abusar um pouco mais, porque na reta vai ter o DRS. Então o carro já está muito mais rápido, muito mais leve do que era e tende só a melhorar, né? Arthur, o carro totalmente novo, começa pelo chassi que é novo também, né? Exato, o carro é 100% novo, o chassi todo construído aí junto com a ArcelorMittal e a Audacitec, que é a fabricante do carro novo, junto com a Stock Car, né? Então a gente tem bastante novidades, tirando que o carro ele é 200 kg mais leve do que o carro anterior, um motor que agora é 4 cilindros turbo, era V8 anteriormente, e a gente também tem essa asa móvel, então muita novidade, um carro muito mais tranquilo de guiar, é um carro muito mais rápido de contorno de curva e obviamente de reta também, justamente também por essa asa móvel que a gente tem a possibilidade de abrir e ganhar pelo menos uns 5 km de reta. O Arthur, a aerodinâmica é fundamental num carro desses, né? É 100%. Esse carro, ele até a gente comparando as velocidades de reta, ele não é tão mais rápido do que o carro anterior que a gente tinha. Mas em comparação à aerodinâmica, com o tamanho dessa asa traseira, com todo o desenvolvimento durante a carenagem do carro que foi feita nesse carro, ficou sensacional. Um carro muito mais prazeroso de guiar. Então acho que esse é o principal, a gente está se divertindo bastante guiando esse carro. E principalmente nessas curvas de alta que até tem aqui no Velopark na entrada da reta oposta. Em Cascavel, que a gente teve a nossa última etapa, o Bacião era absurdamente divertido de guiar. Então está sendo uma experiência sensacional aí com novos SUVs aí na Stock Car. Curtiram aí esta matéria sobre os pilotos destacando as novidades presentes nos novos carros da Stock Car 2025? Pois esta matéria e muitas outras vocês encontram em nossos canais no YouTube. O Band Motores e o canal Olá Campeões. Vá lá, faça a sua inscrição. E o mercado automotivo brasileiro vai receber uma nova fábrica de pneus. É a XBRI e a chinesa Linglong que anunciaram 6,7 bilhões de reais em investimentos para a sua fábrica de pneus. A futura fábrica será instalada na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, com alto nível tecnológico. Destaque para a utilização de borracha natural com a extração automatizada de seringueiras e o uso inovador da planta dente de leão como fonte alternativa de matéria-prima. E a Chevrolet Spin fez uma média de 14 km por litro em uma viagem longa, hein? De Porto Alegre até Montevidéu, no Uruguai. Meus campeões, hora de abastecer aqui, né? Uma viagem de mais de 800 quilômetros. Chegaram aqui no posto. Aqui tá perfeito? Olha só, vamos ver. Oi, como estás? Bien. Bien? Bien? Nafta? Sí, nafta. Ok. Nafta normale? Sí, super, nafta super. Sim. Full. Full. Ó, vamos completar o tanque aqui. Vamos ver o preço, na verdade. Quanto é que tá o preço da gasolina aqui no Uruguai, tá? Na comparação com o Brasil. Olha aqui, ó. Nafta Super. O preço de combustível aqui, ó, 78,54. 78 pesos. Isso dá, na comparação com o Brasil, R$10,50, R$10,60 ao litro. Brasil,
se nós pegarmos uma média nacional, R$6, eu acho, em torno de R$6 o litro da gasolina. Aqui no Uruguai, na conversão, vai ser R$10. Olha ali, ó. 78 pesos e 54 centos. Comparação com o Brasil, R$10,64, R$10,60. Estamos enchendo aqui. Ó, a nafta tem a super prêmio. Ó. Quantos litros? 36,22 litros. 2.900 pesos. Boa. Aqui. Olha aí, muito bom. E nesta viagem de Porto Alegre a Montevidéu, no Uruguai, são aproximadamente 800 quilômetros. Olha só, nós rodamos 604 quilômetros, estamos a aproximadamente 200 quilômetros da capital uruguaia, e a média de consumo, meus campeões, ó, 14,4 quilômetros por litro. A melhor média ainda é de 16,7 quilômetros por litro. Estamos a 14,4. Um bom consumo, uma boa média de consumo para o Spin com esse motor já tradicional, né? O consagrado motor 1.8, mas que a Chevrolet redimensionou ele, fez uns ajustes e deixou ele mais econômico. E a gente está percebendo isso. O desempenho melhorou e o consumo de combustível consideravelmente menor. Então, bem interessante mesmo, média de 14 a 15 quilômetros por litro para um veículo, né, como o Chevrolet Spin, 7 lugares, e nós estamos cheios de bagagens aqui. Então, muito bom. Uma das atrações das rodovias uruguaias é esta ampla faixa de domínio e num perfeito estado de conservação. Nada de lixo, grama cortadinha, além do que o piso, né, um asfalto ótima qualidade. Então dá gosto realmente de dirigir pelas ruas, pelas estradas uruguaias. Nós estamos na Ruta 8 em direção a Montevidéu. Estamos falando da Chevrolet Spin 2025, um dos modelos mais consagrados e imbatível no segmento de modelos 7 lugares, veículos 7 lugares, quando pensamos principalmente na relação custo-benefício. São 4 versões, esta é a versão Premium, né, a versão mais top de linha dentro da família Spin. Preços que vão de 120 até 150 mil reais, como esta versão, a Premier. Pois, voltando um pouco na história, né, meus campeões, a Spin existe desde 2012 no mercado brasileiro e que chegou para atender os fãs, por exemplo, que antes tinham modelos como Zafira e Meriva. Então são as famosas minivans. E aqui vemos a Spin 2025 reestilizada, com mais equipamentos, mais tecnologias e mais econômica. Esse visual moderno, né, meus campeões, mostra modernidade realmente. Olha, ela ficou mais jovial, podemos dizer essa palavra, né? Porque a grade está maior, grade frontal maior, os para-choques com detalhes mais robustos, a gente vê faróis LEDs divididos ali, o DRL e faróis, embaixo também faróis de neblina, então ficou realmente bacana essa parte frontal aí. E lateralmente a gente vê rodas com novo desenho, molduras de caixa de rodas, também que dá uma robustez, e rack de teto também, jovialidade. Então realmente ficou mais jovial. E claro que a traseira tradicional, mais truncada, mais reta. Para quê? Para facilitar o acesso
as bagagens, mas também para acomodar 2 pequenos bancos. E aí a gente fala dos 7 lugares, né? 2 pessoas, digamos, menores, mas que cabe tranquilamente quando não precisar transportar 7 pessoas. Falamos, a gente na viagem até Montevidéu, a gente destacou, né, sobre o desempenho, economia de combustível, e é o velho e bom motor 1.8 aspirado flex, 118 cavalos de potência, que passou sim por uma recalibragem, e aí segundo a própria General Motors, a própria Chevrolet, 11% de ganho na redução de consumo de combustível. A gente fez média aí de 14, 15 km por litro na viagem. O câmbio também o já conhecido, tradicional, câmbio automático de 6 velocidades. E é um modelo que tem 4 metros e 42 centímetros de comprimento, então vocês percebem aí, uma medida de 2 metros e 62 de entre-eixos, e o porta-malas, que nesse caso aqui tem muitas bagagens no porta-malas, 553 litros de capacidade, com os bancos da terceira fileira, logicamente que rebatidos, né? Quando colocar o uso da terceira fileira de bancos, aí sim a capacidade de porta-malas fica diferente. E para ajudar nessa mobilidade, nessa versatilidade de uso, a segunda fileira de banco é deslizante, então isso também ajuda e contribui muito, muito mesmo. Mas essa Chevrolet Spin, que mudou também e renovou e modernizou o interior. Vamos lá? O interior também seguiu essa linha de modernização e um pouco mais de sofisticação, a gente percebe nos detalhes, né, de acabamento, então realmente deu uma evoluída, inclusive com uma iluminação interna bacana, mais modernizado. O volante é novo, um novo volante, também evoluiu bastante, várias teclas aqui de comandos no volante, um painel, né, um painel realmente digital, 8 polegadas com várias funções no painel e uma multimídia integrada aqui, parece uma tela única, né, de 11 polegadas na central multimídia aqui, com várias informações também, carregador de celular por indução, ar-condicionado digital. Então, realmente, né, ficou muito mais interessante, uma melhora significativa para um interior que já tinha alguns anos de uso, mas agora ele evolui seguindo o padrão, né, da nova Chevrolet Spin 2025. E claro que bagagens também está dentro das características da Chevrolet Spin. 7 lugares, mas se você usar a parte traseira apenas de porta-malas, é mais de 500 litros de capacidade, e aí tem espaço para muitas bagagens, que é o nosso caso, porque estamos numa viagem de Porto Alegre até Montevidéu. Fica a dica, meus campeões, modelo 7 lugares com relação custo-benefício, parece realmente de que a Chevrolet Spin está sendo imbatível neste momento. Anunciando 13 atrações para este ano de 2025, a Audi do Brasil confirma a chegada do novo RS Q8 Performance, que é a versão mais esportiva do SUV de luxo. O RS Q8 recebe motor V8 biturbo a gasolina com 640 cavalos de potência e câmbio Tiptronic de 8 velocidades, conseguindo acelerar de 0 a 100 km por hora em 3,6 segundos e atingindo a velocidade final de 305 km por hora. E preste atenção agora neste recado da rede de concessionárias Chevrolet do Rio Grande do Sul. Precisa fazer algum reparo ou manutenção do seu Chevrolet? Sabe como funciona o agendamento online? Através dele, você escolhe o melhor dia e hora para ser atendido.
Em seguida, a concessionária entrará em contato com você para confirmar seu agendamento e vai ser atendido diretamente pelo mecânico e poderá tirar dúvidas e acompanhar o serviço, e o orçamento é na hora. Serviço Chevrolet é rápido, é fácil, é Chevrolet. Pilotos da Stock Car fazem uma ação ao Dia Mundial do Meio Ambiente em uma escola na cidade de Alvorada. E durante a presença da Stock Car no Rio Grande do Sul, vários pilotos participaram de ações sociais. O piloto Gaetano de Mauro, da equipe Eurofarm RC, por exemplo, esteve na Escola Municipal do Ensino Fundamental Dom Pedro II da cidade de Alvorada. Com a exposição do carro da Stock Car e uma participação forte das presenças das crianças montando os carros dos seus sonhos. E também destacando aos alunos a importância da reciclagem de produtos eletrônicos como parte do Dia Mundial do Meio Ambiente. Também os pilotos da equipe TMG Racing, Felipe Massa e Rafael Suzuki, participaram na cidade de Canoas do Tênis Solidário, realizado pela Academia TS Tênis, que foi, na época, um importante ponto de apoio às vítimas da enchente do ano passado. Suzuki e Massa foram bastante atuantes em arrecadações e doações na época para as vítimas da tragédia climática gaúcha. Não, o Rafael, a primeira coisa foi me ligar, né? A gente conversou por telefone e ele gravou um vídeo lá de São Paulo para ajudar, né, as doações aqui para Canoas. Então ele conseguiu arrecadar uma parte financeira bem importante com os amigos, familiares, e com esses valores eu conseguia, pelo Pix, né, comprar colchões, cestas básicas, material de higiene e limpeza. Então a gente ajudou Canoas, que muitas famílias estavam precisando, né? Então o Rafa conseguiu nos dar um suporte muito grande, além também da figura que ele é, né, como profissional também, e influenciar outras pessoas a ajudar aqui em Canoas. Muito feliz ele estar aqui hoje com o Felipe, bater uma bolinha e correr um pouquinho na quadra. Meus campeões, a estratégia de unir um automóvel consagrado, campeão de vendas, com as novas tendências de mercado, permitiu à Toyota a criação do Corolla Cross, entrando no segmento dos SUVs com um nome tradicionalíssimo como Corolla, e aí sim buscando esta inovação de veículos que é a tendência e atende o gosto do brasileiro. Vamos conhecer o Corolla Cross, mas nesta versão GR, versão Sport. Vamos lá? Estamos falando de um SUV que tem um design característico, né? De robustez. Mede 4,46 metros de comprimento e um porta-malas, meus campeões, de 440 litros de bagagem, que atende sim a necessidade, né? De bagagem para viagens, para o dia a dia. Então, bom espaço interno, que é uma das características de quem busca SUV. E este Corolla Cross, versão GR, Gazoo Race, mais esportivo, até mesmo nos detalhes escurecidos, teto preto, rodas especiais 18 polegadas, também com desenho exclusivo. Então é um carro mais jovial, mais esportivo no seu visual. E lembrando, Corolla Cross, duas versões. Tem a versão híbrida, focando mais em economia, e esta aqui que é a versão 2.0 Flex, que busca um pouco mais de desempenho. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. E nesta motorização é um 2.0 Flex, 175 cavalos de potência, 21 kg de torque, aliado um câmbio de 10 velocidades. Então o desempenho é bem interessante, não é um super esportivo como a Gazoo Race, né, tem essa pegada, mas dá um bom desempenho sim. Por falar em desempenho, essa versão GR
Sport Gazoo Race tem uma pegada voltada para a esportividade Toyota. Lembrando, a Toyota está dentro da Stock Car, é uma das marcas que acelera a Stock Car. E é justamente neste ano de 2025 que a Stock Car tem os seus modelos como SUVs. E a participação da Toyota na Stock Car é com este carro aqui, com o Corolla Cross. Claro que não exatamente o carro de passeio, é um carro de competição, mas é o Corolla Cross que está nas pistas da Stock Car. E quando estamos falando de um modelo SUV, do modelo Toyota, tem também a tecnologia, né? Um pacote Toyota Safety Sense, com vários itens tecnológicos de segurança. Falar em segurança, são 7 airbags no Corolla Cross. E por falar em Corolla Cross, não somente ele, mas a família, a linha Toyota no Brasil, com 10 anos de garantia, hein? 10 anos de garantia, que é realmente algo diferente do que a gente tem no mercado brasileiro. E o interior do Corolla Cross, um pouco mais sofisticado, mas mantendo a tradição, né, de Toyota, de tudo muito funcional, muito prático. Volante também com várias funções aqui, inclusive pedal shift, atrás, as borboletas atrás do volante, painel com várias informações, inclusive você pode mudar a configuração, central multimídia também, muitas informações, carregador de celular por indução, uma tecla Power com um desempenho mais esportivo e também, né, o freio agora só numa tecla aqui, então não mais o freio de pé. Então, muito interessante também o acabamento interno, inclusive nesta versão, detalhes da costura aqui no console, nos bancos, na cor vermelha. E o Corolla Cross consolida-se como o modelo mais vendido da Toyota, nosso mercado brasileiro. Esta versão GR na faixa aí dos 210, nessa faixa aí 210 mil reais. Como parte das comemorações dos seus 160 anos, a Valvoline, líder mundial em soluções automotivas e industriais, vai ser a apoiadora oficial da Copa do Mundo de Futebol de 2026. A Valvoline foi a primeira marca de óleo de motor que surgiu nos Estados Unidos. Atualmente, está presente em 140 países, se tornando uma das marcas de lubrificantes que mais cresce no mercado global. E a Copa do Mundo de Futebol do próximo ano acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México, com a presença de 48 seleções. E agora vamos até o Grupo IESA para saber das atrações da semana. Atenção! O BYD King híbrido está com uma oferta imperdível. De 191.900 por apenas 164.900. O sedã híbrido mais econômico do Brasil. Tecnologia, desempenho e economia em um só carro. Tudo com 6 anos de garantia BYD. BYD King, o rei dos híbridos, chegou para dominar as ruas. Oferta por tempo limitado. Consulte-nos para as ofertas especiais. Para produtor rural, táxi, locadoras e empresas. Corra para BYD IESA. Grupo IESA, vamos juntos! E após o intervalo, Ford Bronco fica mais tecnológico e valente no off-road. É rapidinho, não saio daí. E após o intervalo, nós já voltamos. Meus campeões, o novo Ford Bronco 2025, tá? Que mantém seu perfil tradicional do Bronco, mas vem com uma renovação, detalhes no visual,
o interno melhorou muito, novos modos de condução e a personalidade dele continua, tá? Olha aqui, o Bronco, né, o nome Bronco tradicional, e olha como ele ganhou maior robustez. Olha aqui, ó, o para-choque aqui, ó, de metal, os reforços, ó, ganchos aqui, tudo isso para mostrar maior robustez. Por quê? Porque ele melhorou ainda mais no off-road, no 4x4, tá? São 7 modos de condução agora, e que deixa o 4x4 do Bronco ainda mais forte, ainda mais nervoso. O visual aqui, né, de faróis LED também, uma personalidade já tradicional. E externamente aqui, lateralmente, melhor dizendo, a roda é a mesma, o mesmo desenho de roda. Essa uma nova versão que vem para o Brasil, tá? A Badlands, então versão exclusiva para o mercado brasileiro, toda ela vem. Várias cores e paralamas um pouco mais alargados aqui, ó, que melhora a robustez do carro. Na parte traseira tem um novo aerofólio aqui, que realmente deixa um pouco mais de esportividade, e o tradicional, né, o design tradicional. O que ele melhorou também muito e com uma evolução bacana é a parte interna, meus campeões. A gente vai mostrar aqui rapidinho. Ganhou uma nova central multimídia de 13,2 polegadas e o painel digital aqui agora é de 12,3 polegadas. Então ele melhorou muito em termos de conectividade, de informações para o motorista, seja tanto no painel como na central multimídia. O estofamento também melhorou, está diferente, está mais requintado, assim como os detalhes internos. Então a gente vê que tem o seletor aí de marcha de câmbio normal, porque o motor continua o 2.0 turbo, 253 cavalos de potência. O câmbio, o automático de 8 velocidades, e junto com o seletor de câmbio tem também um seletor aí onde você faz as trocas, né, de modos de condução. Portanto, esse, meus campeões, o novo Ford Bronco, que tem uma personalidade específica e tem um nicho de mercado bem interessante, que é um SUV médio, com uma pegada off-road, mas uso dia a dia normal na cidade, viagens, enfim. E esta nova versão chega mantendo o mesmo preço, R$260 mil. Mas a gente vai andar com ele, acelerar um pouco para entender um pouco mais, principalmente no off-road. E no asfalto, entendendo um pouco mais desse desempenho, né, do Bronco 2025, que mantém o mesmo motor já conhecido, 2.0 turbo, 253 cavalos de potência, mas que passou por uma pequena recalibragem. Tanto é que a torque também é igual, 38 kg de torque, mas ele tem um ronco um pouco diferente, um ronco mais esportivo, e consegue, com um ajuste também do câmbio de 8 velocidades, ter uma retomada um pouco mais rápida. Não existe mais um certo delay no acelerador. Então, conforme você realmente pisa no acelerador, a resposta é muito imediata. Tanto é que faz de 0 a 100 em 8,3 segundos. Então, um desempenho bem interessante. E aliado a uma suspensão que também teve uma pequena recalibragem e que tem um comportamento bem neutro no carro. Mesmo em curvas, você vê que ele tem um comportamento dinâmico bom, mantém a trajetória. Então é um SUV que você pode fazer trilha, fazer um off-road e muito bem no dia a dia, cidade, estrada, passeios, viagens. Então é um SUV bem interessante. E olha que estamos falando de um SUV de 22 centímetros, né, de altura do solo. E mesmo assim aqui a gente está numa estrada bem sinuosa, comportamento muito neutro, muito bom, realmente bem interessante o Ford Bronco 2025. Inclusive, se você quer uma tocada um pouco mais esportiva,
pedal shift no volante aqui, ó, as famosas borboletas, né, no volante, para realmente dar uma tocada mais esportiva ao Bronco. Bem, meus campeões, agora chegou um momento um pouco mais divertido, que é fazer um off-road aqui com o Ford Bronco, e que nesta nova linha 2025 ganha os recursos ainda mais off-road, né, para caracterizar mesmo um carro de uma pegada mais fora de estrada, quando quiser, e quando não quiser, no asfalto, bem de boa. Aqui a gente vai fazer um exercício de inclinação aqui, digamos uma leve inclinação. Ó, posso chegar mais próximo aqui, bem de boa, bem tranquilo. Vamos voltar aqui. Ó. Que é importante também, é um exercício que às vezes você passa por algo semelhante, assim, de ter que fazer uma inclinação lateral com o carro. Lembrando que são 7 modos de condução, então você pode escolher vários tipos de condução, desde o esportivo até rally, por exemplo, né? Off-road, com bloqueio diferencial, sem bloqueio. Então é só você ir ajustando, tudo muito prático, um seletor aqui no console, vai ajustando. E olha, tem algo muito interessante que é a câmera frontal. E ajuda muito, viu? Na trilha ajuda muito, porque às vezes você não tem a real noção do que está por vir. E a câmera te dá essa amplitude. Melhora muito mesmo. Essa câmera frontal para o off-road é show. E temos um motor 2.0 turbo, 253 cavalos de potência e 38 kg de torque. E o torque, meus campeões, é a força quando você precisa, né? No off-road, numa subida mais íngreme, aliado a um câmbio, né, automático de 8 velocidades, que também ajuda muito nessa tocada. E veja como a suspensão dele trabalha, mesmo você fazendo uma trilha aqui com piso bem irregular, a suspensão trabalha bem ajustada. No asfalto ela é ajustada, e no off-road também ela tem esse trabalho todo aí que deixa o Bronco aqui numa tranquilidade, vamos usar essa palavra. Aqui, ó, sistema on pedal ligado. Vamos lá, ó, tô acelerando, vou dar uma aceleradinha, tirei o pé do acelerador, ele automaticamente já vai fazendo uma frenagem. Semelhante ao que a gente já mostrou e já falou do carro elétrico, que você liga o on pedal e você no carro elétrico pode ir na cidade andar só com o acelerador, não precisa nem usar freio. Olha aqui, ó, estamos numa descida íngreme, tirei o pé do acelerador, ele parou, só no on pedal, basta um toquezinho, já estamos andando. Olha, no off-road esse sistema on pedal é a primeira vez que eu testo ele. Funciona, muito interessante, ó. Uma outra situação aqui é uma subida, mas olha aqui, olha como o movimento, a roda vai tracionando e uma perde o contato e a outra vai passando a força para outra roda. Então realmente esse sistema, né? E até isso ajuda a gente a entender a torção, né, da estrutura do carro. Então ele vai fazendo a torção. Mesmo nisso, você quiser abrir uma porta, por exemplo, pode abrir e fechar, que mesmo a estrutura do carro estando, né, nessa posição, ela não torce. E 2 novos modos de condução que estão presentes na linha 2025 do Bronco é o modo rocha e o modo rally. Aqui a gente vai passar por pedras, aqui um local com bastante pedra mesmo, pedra solta, pedras grandes, bem estilo do que a gente está usando aqui, que é o modo rocha. Meus campeões, estamos chegando aqui de volta nessa pequena degustação de como é um off-road, de como é possível um carro, né, que tem esse perfil, essa característica de um fora de estrada, de um off-road, né, o que pode fazer. Isso é só uma degustação, mas pode fazer muito mais, tá, meus campeões? Muito mais.
estão curtindo aí a matéria do Ford Bronco 2025? Quem sabe mais sobre isso? Nosso campeão Denis. Bom? Tudo bem, meu campeão? Tudo bem, tudo bem. Prazer estar de volta aí. Ô Denis, ficou show o carro, hein? A gente já andou, asfalto, trilha. O carro, eu diria que está cada vez mais forte. O Bronco Sport ele já tinha essa vocação, né, para o off-road, para enfrentar uma trilha, enfrentar um ambiente um pouco mais hostil, digamos assim. E ele sempre teve essa vocação, mas agora a gente foi fazendo aí alguns ajustes que deixaram ele ainda mais preparado para isso, sem perder o conforto para você rodar na cidade, para você rodar no asfalto tranquilamente. Ele é um carro super... Ele tem essa dualidade, né? Essa coisa de que ele é um monstro nas trilhas, mas ele consegue ser um carro bem dócil no dia a dia. Tem um amigo que comprou um e ele só anda na cidade. Eu disse, cara, ele é versátil, o Bronco, você pode fazer qualquer coisa com o Bronco. Ele disse, pois é, mas eu só sou cidade. Eu te ver que tem o nicho de clientes é muito diverso, né? Porque às vezes não é sobre necessariamente o cliente que vai fazer alguma coisa com o carro ou vai usar toda essa capacidade, mas ele quer ter a segurança de que o veículo pode fazer, quando né? precisar. Numa situação, até em situação de desafios urbanos aí, uma enchente ou um asfalto que se quebrou numa estrada, alguma coisa, um deslizamento, alguma coisa, você tem a segurança que o carro vai te tirar daquela situação com mais facilidade do que um outro veículo. Então isso também ajuda. E ele tem um design muito apaixonante, assim, né? Então a gente até faz pesquisa com os clientes e a gente vê que um dos principais motivos que os clientes compram o carro é design, é o que aparece primeiro. Então a pessoa bate o olho no carro, ele se apaixona e daí para frente é só botar ele para andar no carro que aí ele decide. Tem personalidade, eu gosto de um veículo que tenha personalidade, você identifica de longe, sabe, ele é único, né? Não, e ele tá agora cada vez mais, né? Quando eu falo que ele tá mais... Personalidade, olha só aqui, ó. Isso aqui não é plástico não, isso aqui é metal pesado. Isso aqui também, ó, é aço, tá? Então esses ganchos aqui, em conjunto eles carregam até 900 quilos, os dois. Olha só! Tá? Eles puxam 900 quilos. Aliado à capacidade de reboque, que agora ele vem com a estrutura de reboque de 1000 quilos, aí você percebe o quanto que esse carro tem de capacidade mesmo, né? Tem de atributo, né, técnico, escondido aqui atrás desse belo design aqui. Muito bom. E o desempenho dele é praticamente o mesmo, só com uma calibragem de motor. Mas vocês conseguiram, não sei como fizeram, Denis, o ronco dele está mais esportivo. Quando você pisa, olha, parece um ronco de um carro esportivo mesmo. Essa questão da gente entender um pouco do que o cliente gosta, né? Quando eu falo assim, o cliente olhou para o carro e se apaixonou, tem um quê, né? Esse tipo de compra, nesse tipo de segmento que a gente está atuando com o Bronco, ela tem um aspecto emocional, né? Então você favorecer eu ouvi um jornalista recentemente falando assim, as sinestesias que o carro te proporciona, né? Todo esse ambiente que ele te proporciona, e você entender isso, você passa uma sensação de performance ainda maior quando você tem esse som diferenciado. Então fica muito mais divertido, né? Ele melhorou também internamente, né? Vocês conseguiram agora uma multimídia maior, mais integrada. A mudança mais drástica foi dentro do carro, né? Então ele tem hoje, agora ele tem novas capas de bancos, uma coloração diferente no interior do carro e uma atualização grande na parte digital. Então você tem um painel digital, e o painel digital é assim, a parte do veículo que você mais olha durante a sua vida com ele é o painel. Você está o tempo todo ali interagindo com aquilo. Então é muito agradável você ver aquele painel digital com os grafismos todos, muito bem projetados, muito bem feitos, também, né? Super intuitivo. E isso atrelado a uma tela, assim, agora aproveitando um pouco mais do carro, então uma tela de 13 polegadas, se não for a maior, é uma das maiores do segmento. É uma tela bastante grande e que te dá a opção de usar, por exemplo, você está espelhando um mapa, você espelhar ele grande, ou como a tela é tão grande, você consegue fazer espelhamento e dividir essa tela com alguma outra função do multimídia ali, então ele te dá essa vantagem, digamos assim, ou esse privilégio por conta do tamanho da tela, né? Denis, essa evolução toda no carro, como é que vocês conseguiram posicionar no mercado?
em termos de valores, porque ele tem um preço, já tem um preço competitivo. Como é que ficou? A gente está mantendo o preço do carro, né? Eu acho que para dar a conversa logo da saída. Então ele custava 260 mil, continua custando 260 mil. O novo 260 O novo também. O que acontece é o seguinte, o Bronco ele tem um conjunto de atributos técnicos que ele não tem, que são únicos dentro desse segmento. Né? Ele tem uma série de itens que são comuns ao segmento, e aí quando eu falei de tamanho de tela, de câmera 360, de sistemas de condução semi-autônoma, de segurança, ele se equipara a todos os outros, só que ele tem o plus a mais, né? Ele tem aquilo a mais, que é toda a capacidade que ele tem de realmente atravessar terrenos que nenhum outro veículo desse segmento consegue. O veículo mais comparável com esse, do ponto de vista técnico, com esse carro aqui, ele é um carro premium que custa quase 200 mil reais a mais do que a gente está cobrando no Bronco. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo uma movimentação dentro do segmento de SUVs médios, onde está se focando menos nos carros 4x4 e no off-road. E, de uma certa maneira, isso nos ajuda, porque ele já entregava um conjunto de valor inigualável e com menos veículos tentando apontar para esse cliente que busca um 4x4, que busca off-road, a gente consegue também defender ali o nosso espaço até crescer um pouco. Que maravilha, que beleza. A gente falou antes, né, de um Bronco personalidade. E tem muita história, tá? Vou pedir licença para o Denis mostrar aqui, ó a camiseta do Denis, ó. Bronco Ford. Esse é o modelo de 1966. Exatamente. A primeira geração, não é isso? A primeira geração, e o Bronco, para quem não sabe, foi o primeiro veículo SUV. O primeiro veículo que foi chamado de SUV foi o Bronco, no mundo, na história. Olha, né? Só. E ele é um veículo muito icônico, a gente fala disso, né? É óbvio, ele é um veículo lançado recentemente no Brasil, né? Ele foi lançado em 2021. Obviamente ele não tem a mesma tradição, ele não significa emocionalmente para as pessoas aqui no Brasil o mesmo que é nos Estados Unidos. Mas toda essa tradição ela foi calcada num estilo de vida, num veículo que estava calcado em atributos técnicos de levar os clientes a lugares que eles não conseguiam ir com outros veículos, nesse aspecto da aventura, da diversão, né, de você viver realmente o ambiente externo, de você fazer uma atividade outdoor. Então, desde essa época aqui, ele carrega isso. E esse carro aqui, outra curiosidade, é a 6ª geração do Bronco e é a primeira vez que o Bronco se torna uma família, né? Então, ele tem o Bronco, que no Brasil, carinhosamente, às vezes o pessoal chama de Broncão, né? Porque é só Bronco, que é o Bronco maior, que a gente tem até, vende em alguns outros mercados da América do Sul. E a gente tem o Bronco Sport, que é esse aqui. Pela primeira vez ele virou uma família, ele ganhou modelos com silhuetas diferentes, com estruturas diferentes, mas uma coisa não muda, a capacidade e a vocação que ele tem para o Ford Strada. E você falou em família, eu sei que tem gente que está torcendo para que essa família cresça no Brasil, tá? Isso. Mas isso é um papo talvez mais adiante. É isso aí. Tá bem? Tá certo. Grande Denis. Muito obrigado, viu? Tá? E a dica é o seguinte, meus campeões. Vá até uma concessionária, conheça, faça um test drive. O legal é um test drive dirigir, né? Assim, 90% da sua decisão vai ser depois de dirigir. Aí dificilmente você vai fazer outra escolha. Boa. Tamo juntos. Obrigado. E o novo SUV, o Volkswagen Terra, inicia com o pé no acelerador, pois no primeiro dia de vendas já registrou mais de 12 mil unidades comercializadas numa promoção integrando toda a rede Volkswagen do Brasil. Veja aí. Silmar, o homem que comanda aqui a Volkswagen no Rio Grande do Sul. Silmar, um nome legal, um produto fantástico, né? Olha, Brasolim, a gente está trazendo um produto completamente disruptivo, diferente do nosso ícone Gol, do Polo que está aí, né? Que é um sucesso de vendas, um carro que disputa a liderança no acumulado do mercado. E hoje a gente lança um produto completamente inovador, para um público completamente diferente, que a Volkswagen tinha essa carência de atuar dentro desse segmento, né, que hoje o A0 SUV é o segmento que mais cresce, né, no Brasil todo, aqui na região, já beira 45%. Então hoje a gente, com o lançamento do Terra, a gente consegue atingir um público carente
e ao mesmo tempo um carro muito tecnológico e muito acessível, né? Então a gente hoje é um marco nacional com o lançamento desse carro, e a rede não somente do Rio Grande do Sul como do Brasil inteiro, né, tá fazendo um evento, um open door, todo mundo ao mesmo tempo. Então a gente acredita muito nesse produto, é um ícone que pretende trazer um volume muito interessante para a marca nesse momento. Então a gente está aí e espero que dê tudo certo e que as vendas aconteçam a partir de agora. E a Volkswagen, eu acho que estrategicamente, né, criou modelos para justamente, que nem você falou, o segmento dos SUVs, né, os SUVs, mas elas, dentro desse segmento, os vários subsegmentos, a Volkswagen está presente, né? Exatamente. Se não me engano, são 5 modelos, então quer dizer, várias faixas. Exatamente, Brasolim. A ideia é a gente atender o nosso público, né, com produtos de alta qualidade, segurança principalmente, né? Daqui uns dias a gente deve ter já o resultado do Latino NCAP desse carro, e que provavelmente vai trazer muitas estrelas aí de segurança para os ocupantes do carro. Então, estamos aí acreditando muito no produto. Eu sei que tu já conheceu o carro, já andou no carro, e eu tenho certeza que os clientes, quando começarem a vir aqui na Goibacar, fazer o test drive, o barulho vai ser muito bonito e vai sair muita venda. Não, promete muito, inclusive a própria Volkswagen, né, Brits, fala de que a expectativa é que o Thera seja, digamos, uma relação com o que foi o Fusca, o que foi o Gol, que marque uma época mesmo, né? A Volkswagen está falando muito em uma nova era, um novo ícone, assim como foi o Gol, como foi o Fusca, um novo ícone aqui para a Volkswagen no Brasil, esse novo Volkswagen Thera, um carro que está partindo aí na preço promocional a partir de R$ 99.990 na pré-venda, depois na versão automática a partir de R$ 126.990 e na versão topo de linha Highline a R$ 139.990. Então é um preço acessível, um preço bem competitivo para que a gente possa ter um futuro aí com o novo Thera muito forte, com muitas vendas, e o carro que é um carro completamente novo, um design completamente diferente do restante do nosso line-up. Então a gente acredita que vai ter muito sucesso nesse novo lançamento da Volkswagen. Só para fechar, a dica é fazer o test drive. Sem dúvida, quem faz o test drive no Thera e também nos outros carros, sem dúvida alguma se apaixona e vê que a dirigibilidade dos carros Volkswagen realmente tem um diferencial muito grande. Então fica a dica. A Toyota está comemorando a marca de 3 milhões de veículos produzidos no Brasil. Tudo começou em 1958 com a produção do Jeepão Bandeirante, ficando no mercado por mais de 4 décadas. E a unidade brasileira foi a primeira fábrica da Toyota fora do Japão. Em 1998, 40 anos após o Bandeirante, iniciou a montagem do automóvel Corolla, modelo que permanece em produção nacional até hoje. E a chinesa GAC faz sua estreia no mercado brasileiro e abrindo já suas novas concessionárias. Meus campeões, inauguração da primeira loja GAC no Rio Grande do Sul, Grupo DR Sul. Luciano, o que representa para o Grupo DR Sul mais uma marca e uma marca como a GAC? A GAC representa para nós o futuro, né, Bresolim? Esse novo mercado, a entrada desses novos fabricantes, né, que vêm para concorrer e fortemente com a indústria tradicional, com os fabricantes que são estabelecidos há mais tempo e que trazem muita novidade, muita tecnologia, né, trazem um design mais arrojado, um acabamento diferente, soluções diferentes para as mesmas propostas, né, dentro dos mesmos grupos de modelos em automóvel. E esse mundo da eletrificação cada vez mais presente nas nossas ruas, né, Luciano? Cada vez mais presente. Nós iniciamos com 5 modelos, né? A GAC ela inicia com 5 modelos, desses 5, 4 são elétricos e 1 híbrido. Dos 4 elétricos nós temos um sedã, um MPV e
o Hypetech, que é um SUV esportivo, digamos assim, né? Então é uma linha completa, né? Nós já iniciamos com 5 modelos com características distintas e que atendem todos os públicos. Vocês iniciando com a loja em Porto Alegre, mas o grupo representa todo o Rio Grande do Sul, é isso? Todo o Rio Grande do Sul. Nós temos hoje 37 lojas no estado, devemos terminar o ano com 45 lojas, representamos 10 marcas e ao longo de todo o estado, né? E agora a GAC, vocês, até onde a gente sabe, exclusivos GAC Rio Grande do Sul. Exclusivos GAC no Rio Grande do Sul, inaugurando hoje aqui a nossa loja na Edu Chaves. Na sequência, na semana que vem, teremos um ponto no Shopping Iguatemi também. E no futuro vamos atender, obviamente, outras cidades. Pois é, meus campeões, continuamos aqui, cobertura aqui da inauguração da nova casa GAC no Rio Grande do Sul. Luiz Otávio está aqui conosco, da GAC Nacional. O que representa para o consumidor entender a chegada da chinesa GAC para o mercado brasileiro? Bom, a GAC é uma das principais montadoras chinesas. Nós estamos entre as 5 maiores e chegando aqui no Brasil com uma estratégia de internacionalizar a marca, né? O Brasil é um mercado estratégico e aqui com a nossa parceria com a DR Sul, numa região fundamental que é Porto Alegre, a gente procura ter muito sucesso. Eu percebo que a GAC chega com um projeto um pouco diferente das principais montadoras chinesas, porque além de híbrido e 100% elétrico, vocês também possuem, né, no portfólio um motor a combustão, quer dizer, vocês têm essa versatilidade, né? Perfeito, a nossa estratégia aqui é ter todas as opções, né, de motorização, tanto elétrico, híbrido e combustão que está chegando aí nos próximos meses, né? Lançamos 5 carros, sendo 4 elétricos e 1 híbrido. E nesses 4 elétricos e 1 híbrido, a gente percebeu que vocês direcionaram para segmentos bem distintos, né? Carros menores, carros um pouco maiores, SUVs, carros com uma tecnologia diferente. Não, exato, a gente tem um portfólio, né, muito grande, são 27 modelos na China, a gente está começando com 5. A gente sabe que o mercado nacional, né, virou essa chave para o SUV e a gente tem aí todas as opções, né? E em breve vocês vão ver aí que a gente consegue atender também os pequenos portes. O que dá para falar sobre o mercado brasileiro? Qual é a expectativa de vocês? Tem alguma ideia do que pode acontecer aqui no próximo ano? As expectativas são as melhores, né? A gente acredita muito na marca. Então a gente lançou aí dia 23 de maio e a expectativa é crescer junto com a economia do nosso país. E vocês vão ver aí que nos próximos dias a gente vai divulgar o lançamento aí, né? Já temos toda a proposta de abertura de fábrica no Brasil. Obrigado, sucesso, hein? Obrigado, prazer foi meu, sucesso para todos nós. Pesquisa realizada pelo Urban Mobility nas cidades de Londres, Barcelona e Milão mostram que os veículos elétricos emitem menos poeira de pastilha de freio na comparação com modelos a combustão. Pelo estudo, a presença do sistema de frenagem regenerativa que produz energia para as baterias é um fator importante na redução da poeira de freio, sendo menos poluentes que os carros a combustão, os quais usam mais o freio mecânico. Por outro lado, os dados mostram que os carros elétricos gastam mais pneus, por serem, em média, 20% mais pesados que os modelos a combustão, os elétricos apresentam maior desgaste dos pneus. Vários executivos do mercado automotivo gaúcho estiveram presentes na etapa do Velopark da Stock Car 2025. Muito obrigado pelo convite, pelo prestígio sempre, que a Band nos honra muito com o convite e a gente adora vir aqui, porque o automobilismo é raiz, né? Quem gosta de automobilismo gosta de sentir essa música. E a música do ronco do motor é o que nos movimenta, é o que nos dá coração para enfrentar as dificuldades.
que a gente enfrenta no segmento automotivo, que é realmente um ambiente de muita disputa, de muita conquista. E esses espaços que tu dá para o automobilismo realmente nos honra muito com o convite, e agradecer a ti e a Bandeirantes por a gente estar aqui, essa bela corrida que significa o mais alto pódio, né, do automobilismo brasileiro, que é o Stock Car. Muito bacana, muito obrigado. Isso aí, pessoal, estamos aqui no camarote da Band, direto do Velopark, prestigiando a Stock Car. O automobilismo brasileiro é muito importante para as marcas de automóveis, onde é um laboratório de experiências para novas tecnologias, né? Isso aí, tudo que vai para o carro de rua, certamente passou, com certeza, nas pistas, né? E nós, da Hyundai, temos a Copa HB20, né? Que também é um laboratório aí de testes de diversos modelos. No Brasil, especificamente o HB20, né? Hyundai Internacional, muito forte também nos rallies, né? Então, assim, o automobilismo brasileiro é muito importante para as marcas, né? E para o público que é apaixonado por automóvel, né? Então, estamos aqui direto do Velopark, prestigiando Stock Car e prestigiando a Band. Então, aqui no Velopark, na Stock Car, e a Band sempre presente na paixão do brasileiro, que é o automobilismo. E ninguém melhor do que a Band no seu camarote para reunir o setor automotivo e aqui a gente poder desfrutar da emoção de ver essa corrida com o que tem de melhor em tecnologia hoje no setor automotivo no Brasil. A Band cobre hoje o automobilismo porque o brasileiro gosta de automobilismo, o gaúcho gosta de automobilismo, e principalmente para dar retorno para os seus patrocinadores. O automobilismo depende da cobertura e o retorno de marketing que as televisões fazem, e a Band está aí colaborando com todo mundo. Muito bacana estar aqui na Stock Car, em Velopark, acompanhando a primeira etapa dessa geração nova do Stock Car, novo carro. Então, a gente tem que prestigiar, ainda mais sendo aqui em casa. Tá muito bacana o evento, baita estrutura. Hoje a Mitsubishi presente na Stock Car aqui em Porto Alegre, trazendo a tecnologia das corridas das pistas para a vida real do condutor, do consumidor, aliando tudo que há de segurança, né, da tecnologia embarcada nas pistas com os produtos que estão vindo novidades hoje para o mercado, a nova Outlander, híbrida, chegando agora no próximo mês. Também a nova Triton, que está fantástica, uma caminhonete com um conforto, uma segurança, uma mudança radical nos produtos. Então a Mitsubishi veio para marcar uma nova fase, com novos produtos e um atendimento especial ao consumidor, com todas aliando o conceito da velocidade nas pistas com o uso do consumidor nas ruas das cidades, né? Muito obrigado a todos, e que a gente continue sempre evoluindo na tecnologia para repassar o melhor produto sempre para o consumidor. Meus campeões, feirão de fábrica, já é Black Friday nas concessionárias. Só nesse final de semana, hein? Tem descontos, parcelas reduzidas e taxa zero. E adiantamos a Black para você não deixar para depois. Tem Onix com toda inovação e tecnologia, com pequena entrada de R$ 27.990 e 60 parcelas reduzidas de R$ 1.599, ou planos com taxa zero. Tem Tracker, um subseguro, a partir de R$ 119.900, e você pode conferir versões com entrada de R$ 69.900 e taxa zero em 30 vezes. Aproveite o feirão de fábrica nas concessionárias e compre com preço de Black Friday. Não perca essa oportunidade, meus campeões! Chegamos ao final do Band Motores de hoje, e para rever este e outros programas, faça sua inscrição e nos acompanhe em nossos canais no YouTube, o Band Motores e o canal Olá Campeões. E a gente se encontra no próximo fim de semana aqui na tela da Band. Até lá!